Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: erros de refração. Antes de falar dos vícios de refração, nós vamos falar um pouquinho sobre o olho normal. Então, os raios, eles passam aqui por essa região transparente. Essa aqui é a primeira etapa do olhinho, é a córnea. A segunda lente de dentro do olho é o cristalino. E essas lentes são lentes convergentes, como se fosse uma lupa para convergir os raios, para eles se formarem nessa região alaranjada do fundo do olho. Essa região alaranjada chama-se retina. Essa retina, ela é o tecido nervoso que capta a imagem e leva através do nervinho até o cérebro, onde a gente processa a imagem. Por outro lado, tem olhos que não são normais. A gente chama o termo de um olho que não é normal, é um olho amétrope. E a mais prevalente na população é a hipermetropia. O olho, ele é um pouquinho menor que o normal. O poder do olho é fraco. Então a imagem forma-se atrás da retina. A gente precisa de meios para buscar essa imagem que está atrás e botar para frente. Essa lente positiva vai ajudar na convergência dos raios para anteriorizar o ponto focal até a retina. Por que é a mais prevalente e mais comum? Porque quando a gente nasce, nós somos criancinhas, o nosso olho não é do tamanho que ele vai ser quando nós somos adultos. Então a maioria das crianças tem hipermetropia. À medida que a criança vai crescendo, o olho cresce um pouquinho mais, o tamanho do olho aumentou, então a força de convergência do olho se normaliza. Na miopia, o olho é maior que o normal. Por ele ser maior que o normal, ele acaba formando o foco antes, ele forma por aqui o foco, não forma na parte de trás do olhinho. Então, o poder do olho é muito forte, o olho é forte demais, o foco é antes do que deveria ser. A miopia, por outro lado, ela é muito mais ligada com a parte genética. Então, uma família míope, com certeza vai ter uma grande chance de ter um filho míope. Mas sabe-se agora, a partir de alguns estudos, ainda não está nada muito provado, que quanto mais nós focamos para perto, ou seja, quanto mais a pessoa estuda ou utiliza a imagem de perto durante a vida escolar, a vida infantil dela, faz com que o nosso olho desenvolva uma miopia. Nós percebemos que as crianças de atualmente têm mais miopia do que as crianças de 50 anos atrás, de 70 anos atrás. As evidências elas estão se aumentando, estão se consolidando para que as crianças de hoje em dia precisem no mínimo de 1 a 2 horas de atividade externa por dia. Medical TV, a vida e a medicina. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54-3204-4446. Antes de tratamentos de rádio ou quimioterapia, é aconselhável realizar o congelamento de óvulos e espermatozoides para preservar a fertilidade. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. O terceiro erro refrativo mais comum é o astigmatismo. O que é o astigmatismo? Vocês imaginem que o olho, normalmente ele é bem arredondado, mas se ele não fosse tão redondo, se ele fosse meio ovalado, como uma bola de futebol americano, acontece o seguinte: em alguns eixos, em algumas partes do sistema óptico do olho, ele tem uma força, e em outras ele tem outra. Tem eixos de foco diferentes. Então a imagem pode se formar em 2 locais diferentes no fundo do olho. Então a gente necessita de usar umas lentes especiais que ajudam a
atingir somente um eixo do olho. Então a gente consegue puxar a imagem que está para trás para frente e a que está para frente para trás. Então a gente precisa de lentes especiais para corrigir o astigmatismo, que são lentes cilíndricas ou lente tórica. Sobre o último erro refrativo, que ele também é muito comum, mas ele acontece nas pessoas acima de 40 anos, que é a presbiopia ou a vista cansada. Então a força do músculo do nosso olho vai cansando. O motorzinho do foco automático da câmera digital vai se gastando. Então a gente acaba precisando, depois dos 40 anos, de uma ajuda para focar as imagens de perto. Quando nós aproximamos a imagem, a gente aumenta a necessidade do olho de usar o músculo. Os míopes, como eles têm uma boa visualização para perto, eles acabam sendo mais tardio a necessidade de um óculos. Então, às vezes, um míope com 40, 50 anos, às vezes acaba não necessitando de óculos para perto, porque o olho, por ser um olho mais forte, mais poderoso, acaba mascarando a presbiopia, mas ela está lá. Corrigindo para perto, a pessoa enxerga bem, só que quando ela está com óculos de perto, ela não consegue ver bem para longe. Então ela acaba tendo que tirar o óculos para ver as coisas para longe. Ou mais modernamente, existem as lentes chamadas multifocais, que são as lentes dos óculos, né? Essas lentes dos óculos que têm poder em cima para longe e embaixo para perto. Aí a pessoa, quando olha para baixo para ler, ela usa a parte de baixo da lente e enxerga bem para perto. Tem uma força maior, tem uma lente de aumento um pouquinho mais forte, a gente chama de adição de força na lente. E quando ela olha para longe, ela olha com a parte de cima, ela olha com o grau normal dela. O óculos, ele continua sendo e é a principal forma de correção das ametropias. Ele é bom, ele é barato e ele pode ser trocado quantas vezes nós quisermos. Hoje em dia, o que é mais importante nos óculos é a qualidade deles, o conforto, não só a estética, apesar que hoje em dia óculos combina com tudo. Existem vários tipos de materiais, tem o acetato, tem grilamide, que é um outro material parecido com o acetato, que o pessoal fala em plástico, mas ele é bem flexível, bem leve. Depois a gente tem armações de titânio também, são muito leves, é metal, daí o titânio é armação de metal. As de metal também, na área feminino, são lindas, tem detalhes com cristais. O que a gente procura fazer também é na escolha da armação de acordo com o tipo da lente que o médico prescreve. Nas escolhas das lentes multifocais, que é para quem é presbita, que precisa grau de longe diferente do grau de perto, a gente procura escolher lentes que deem um bom campo de visão. Vou ilustrar aqui. Aqui é a parte de longe da lente, que tem um campo de visão quase total. Então a pessoa pode mexer os olhos nessa parte da lente aqui e ela enxerga tudo bem. De acordo com que ela vai baixando os olhos na armação, ela vai chegando aqui na lente de perto. Então aqui também é uma parte bem larga, bem ampla, que a pessoa pode enxergar bem a leitura sem mexer muito os olhos. Os óculos de sol podem ser feitos quando tu comprar pronto, tu pode comprar ele para botar o grau que tu precisa. Tu pode botar lente só de longe, tu pode botar lente multifocal também. Evidentemente que é importante salientar também as medidas preventivas que são possíveis de serem realizadas pela população a fim de retardar ou mesmo impedir o aparecimento de doenças oculares. Por exemplo, o uso de óculos escuro com proteção para raios ultravioleta é de extrema importância nos dias mais claros, porque a gente sabe que a radiação ultravioleta tem uma ação deletéria sobre o cristalino e sobre a retina, fazendo com que possa se desenvolver algumas patologias pela exposição exagerada ao sol. O uso de óculos escuros que não tem uma certificação contra raios ultravioleta tem um papel muito nocivo aos olhos. Que o óculos de sol, ele faz a pupila dilatar porque te protege, e como ele não tem a proteção devida, os raios ultravioleta vão passar em maior intensidade porque a pupila está dilatada. Então compra o óculos sempre numa ótica. Nos óculos claros, transparentes, também a gente pode dar alguns tratamentos de antirreflexo,
que ajuda na proteção de luminosidade para quem vai no computador, para quem vê TV, estuda. Então aqui tem uma lente, não sei se dá para aparecer bem, que ela dá um reflexo branco. E o antirreflexo que eu falo, ela é que nem no meu óculos, então. O meu óculos tu pode ver que tu quase vê o meu olho direto sem passar por a lente. Então ela tem um filtro que ajuda na luminosidade, quando a gente vai ler algum papel branco. No sol não dá a sensação de proteção porque a gente não tem o escuro da lente, mas ela também te protege um pouco. Isso aqui é um bloco de lente que a gente começa para fazer a lente final, aquela que o médico prescreve para dar o grau certo que a pessoa precisa. Ela sai dessa máquina geradora de curvas, que a gente chama, que dá a diferença de curva de fora para dentro para dar o grau. E depois ela vai para uma máquina de polimento, realmente, que dá toda a transparência na lente. Coloca a lente inteira aqui dentro, com todas as informações que os técnicos colocaram. Liga ela e ela vai cortar, já vai dar polimento de borda e vai fazer tudo o que precisa para a lente sair e ser colocada na armação. Clínica Ossos. Especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos. Há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular, especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, erros de refração. Então as técnicas de cirurgia refrativa tem relatos na literatura que já no século XVIII de oftalmologistas tentando fazer incisões nas córneas a fim de diminuir ou eliminar o uso de óculos. Então essa busca da independência pelo uso de óculos é uma coisa muito antiga, né? As lentes de contato são uma opção bastante interessante quando os pacientes não podem realizar cirurgia refrativa, seja porque tem alguma doença ocular ou seja porque as condições anatômicas não permitem que se realize a cirurgia refrativa. As lentes de contato hoje estão desenvolvidas a ponto de os pacientes poderem, em alguns momentos, até dormir com a lente de contato. Eu, particularmente, sou da linha que pensa que quanto menos tempo o paciente dormir com a lente de contato, melhor. Existem lentes de contato que são, na fábrica, projetadas para serem usadas durante 30 dias. Mas o uso abusivo da lente de contato favorece o aparecimento de infecções. Por isso, a adaptação de lente de contato, eu insisto, deve ser feito no consultório médico, porque não só é prescrita a lente, como também esse médico está habilitado a tratar qualquer problema que ocorra em função do uso da lente de contato. Temos lentes gelatinosas para miopia, que são lentes que o paciente pode dormir com ela, duram 30 dias, e lentes descartáveis também, que o paciente tira à noite e elas duram 2 meses. Lentes tóricas para pacientes com astigmatismo, o doutor que indica qual tipo de lente a ser usado, é feito um teste, o paciente fica 20 a 30 minutos com a lente, deu certo, ok, a lente ficou boa, o paciente encomenda e tem que fazer uma adaptação de lente. Nós ensinamos, o paciente coloca, tira a lente, faz 2, 3 vezes esse procedimento e sai já usando a lente. Se tratando de lentes de contato, uma coisa que os pacientes procuram com alguma frequência são as lentes coloridas. Principalmente as meninas
tem muitas vezes desejo de trocar a cor do olho, né? O uso de lente de contato colorida, se for a lente de contato colorida, se for conduzida por um oftalmologista, não apresenta problema nenhum. As lentes de contato estética, que são as coloridas, elas têm com grau e pode ser sem. Ela vem no estojinho com o líquido. Eu vou fazer, vou colocar elas bem devagar. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada, com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214-4343. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, erros de refração. Cada vez mais a oftalmologia vem buscando eliminar ou diminuir a dependência do óculos. Existem técnicas que são realizadas na Alemanha, na Itália, na França, e aqui no Brasil a gente tem possibilidade de utilizar os mesmos equipamentos. Todos nós sabemos que os óculos, as lentes de contato, conseguem corrigir facilmente a maior parte dos erros de refração. Mas temos vários pacientes que preferem alternativas de independência aos óculos, lentes de contato, correções definitivas. E o que a gente tem de hoje, de mais moderno e vanguarda na oftalmologia para essa questão? Temos a cirurgia a laser. Então, o laser ele vai produzir o quê? Uma mudança de curvatura na córnea. Por exemplo, a pessoa tem uma miopia alta, a córnea é curva. A gente aplana a córnea fica mais plana, corrigindo o erro de refração. Podemos usar a técnica do PRK, que é feito, como é que funciona o PRK? É feita uma desepitelização da córnea, removido o epitélio que está por cima, o laser atua na córnea, depois se coloca uma lente de contato por alguns dias para o epitélio crescer, fechar, e a pessoa, normalmente a partir de 2, 3 semanas, já está enxergando melhor. Temos outra técnica que é o LASIK. O que o LASIK faz? Em vez de desepitelizar a córnea, tem um aparelho que é como se fosse imagina assim, grosseiramente falando, um cortador de frios. Tá? Ele corta uma lamela, bem precisa, claro, com um sistema todo automatizado. Ele corta uma pequena lamela da córnea, essa lamela é levantada, se aplica o laser na intimidade, no estômago da córnea, depois essa lamela volta, ela se adere de novo à córnea. Com essa técnica, vantagem sobre o PRK, menos dor, mais recuperação, a recuperação mais rápida da visão, mas em alguns casos ela não pode ser feita, porque, como a gente falou, a gente faz uma lamela da córnea, então tem pacientes que não podem. Então a gente tem essas duas alternativas. Lembrando que o laser corrige muito bem a miopia, para graus altos também, corrige graus leves até moderados de astigmatismo e mais indicada para graus mais leves de hipermetropia. E hoje a gente consegue fazer uma cirurgia refrativa laser utilizando o mapa da córnea do paciente, ou seja, a cirurgia é personalizada, é individualizada para cada paciente. Mas o objetivo da cirurgia é fazer com que o paciente fique com o menor grau possível. Então, hoje em dia, a gente consegue medir essa eficácia, esse resultado, através da medida da acuidade visual, da quantidade de visão que o paciente fica após o procedimento. Nos procedimentos a laser, hoje, com o laser que nós dispomos aqui, cerca de 85 a 90% dos pacientes ficam com uma visão binocular de 20/20, ou seja, 100% de visão. Desde os 13 anos eu usava lente de contato, então eu optei a fazer a cirurgia
onde eu tinha 6 de miopia e 2,5 de estigmatismo, e hoje não tenho praticamente nada de miopia. Também não senti nada no processo cirúrgico, levanta da mesa e não sente absolutamente nada. No dia seguinte tu já está enxergando normalmente, praticamente sem nada de turbulência, de turvo na frente do olho. Além da possibilidade de correção visual com laser, existe a possibilidade de correção para graus mais altos com lentes intraoculares. Essas lentes podem ser posicionadas entre a córnea e a cor do olho. São as ditas lentes fácicas. São as lentes para pessoas que têm córnea muito fina ou que têm um alto grau de miopia ou de hipermetropia. Erros de refração com graus muito altos, 10, 15, 18 graus a gente vê em alguns pacientes que não são possíveis de serem corrigidos pelo laser. A gente tem como implantar dentro do olho lentes que ficam tanto na câmara anterior, que é o espaço que fica na frente da íris, quanto também na câmara posterior, em substituição à lente interna, o cristalino, que no caso é a lente que na idade a gente escuta muito falar que opacifica e forma catarata. Em pacientes jovens a gente prefere não abordar o cristalino, pois a gente sabe que o cristalino é a estrutura que faz a acomodação. O que é isso? É o que nos permite enxergar de longe e de perto sem necessidade de óculos. Então, nos pacientes mais jovens e pacientes que não têm catarata, a gente dá preferência para o implante então, dessas lentes sem substituir o cristalino, que já ainda é um cristalino saudável. A gente coloca lentes na câmara anterior, são lentes que se posicionam na frente da íris, que também são calculadas individualmente para corrigir o erro refracional ou o problema de visão da pessoa. Lembrando que a gente pode também até combinar técnicas. Daqui a pouco a pessoa tem um astigmatismo elevado e miopia muito elevada. A gente coloca a lente intraocular, corrige toda a miopia e uma parte do astigmatismo. A gente pode também depois complementar fazendo um laser na córnea. A indicação de uma cirurgia refrativa depende de uma série de exames. A gente pode dividir essas indicações em cirurgias a laser e cirurgias que não utilizam o laser. Antes de qualquer uma delas, é necessário que seja feito um exame oftalmológico completo de rotina, ou seja, medida da acuidade visual, realização do fundo de olho, medida da pressão intraocular. O passo seguinte é se realizar uma tomografia de córnea, ou seja, realizar um exame que se chama Pentacam ou Orbscan. Esse exame vai mostrar a espessura da córnea desses pacientes. Então nós vamos saber quais são os pacientes que têm córnea fina, quais são os pacientes que têm córnea mais grossa. Nós vamos saber a curvatura, se é maior ou menor. Nós vamos saber se esse paciente tem irregularidades na superfície corneana, e todos esses detalhes são analisados para se indicar o melhor tipo de cirurgia refrativa. Um outro problema muito comum hoje na oftalmologia, que a gente se depara muito frequente, é o problema de doença da catarata. O que é catarata? Bom, entrando aqui dentro do olho, né, falamos da córnea, temos aqui o colorido do olho, que é a íris. No buraco aqui da pupila, que é um orifício, nós temos atrás o cristalino. O cristalino, ele pode, por diversas doenças, pelo envelhecimento ou por algum uso de algumas medicações, ele pode, com a idade, com o tempo, se tornar opaco. Ele é uma lente transparente, ele vai opacificando. Do olho esquerdo eu enxergo nublado, desfocado, não consigo ler, e é só o olho esquerdo. O olho direito está ótimo, não preciso nada, mas a catarata é no olho esquerdo mesmo. O processo de opacificação do cristalino, a catarata, ela é causada por uma série de fatores. Claro que mais frequentemente ela aparece depois dos 65, 70 anos de idade, como uma consequência do envelhecimento do cristalino. Mas existem outras situações em que ela pode aparecer
num olho ou nos dois olhos, como por exemplo, pacientes que tenham diabetes, pacientes que façam uso de corticoides, pacientes que tenham tido infecções intraoculares ou uma infecção intraocular que tenha levado à cataratogênese, ao desenvolvimento da catarata. A evolução da cirurgia refrativa também se fez sentir durante a realização da cirurgia de catarata. Quando se faz a cirurgia de catarata, quando se implanta a lente intraocular, a gente consegue eliminar a catarata e corrigir o defeito de grau. Então esses aprimoramentos na cirurgia de catarata se faz cada vez com mais precisão, visto que hoje já é possível implantar lentes multifocais. A gente tem um aparelho, que é o facoemulsificador, que ele atua por um corte lateral bem pequeno na córnea. Imagina um corte de 2,5 mm. Esse aparelho ele entra no olho, ele aspira a catarata, ele liquefaz a catarata, remove ela e depois é injetado aqui no mesmo lugar do olho uma lente artificial, uma lente intraocular, que nem a gente já comentou, a gente consegue calculando com aparelhos, como a gente tem computadores que calculam isso, o valor necessário para que essa pessoa consiga ter uma visão boa, sem óculos, através dessa lente. Conseguimos hoje também já corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, e também com as lentes mais novas também conseguimos corrigir a presbiopia, que é a dificuldade de perto. Então hoje a gente consegue, para os pacientes selecionados, fazer com que ele depois da cirurgia de catarata tenha uma visão nítida para longe e nítida para perto, também sem óculos. Tá? Já fiz a cirurgia, fazem 8 dias, não senti dor, estou muito bem, enxergo perto e longe, não preciso mais usar óculos, e uma coisa eu posso dizer, estou muito feliz.